Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma configuração completa que eu utilizo aqui no meu projeto Django, tá? No vídeo anterior, em um dos vídeos, eu mostrei uma configuração mais simples para projetos base, testes, tudo mais. Nesse caso aqui, ela é um pouco mais elaborada porque a gente vai configurar as variáveis de ambiente, os curves, os logs, timeout e já vamos criar o arquivo de contest process, que são os contextos globais que tem no nosso projeto, que a gente vai poder utilizar, e também o nosso aplicativo base, onde a gente vai colocar os templates base e os arquivos statics, né? E tem o Django Message, que eu já deixo configurado, de acordo com o Bootstrap, né? Que a gente tem que definir lá as variáveis para deixar a mensagem colorida e tudo mais, e iniciar o aplicativo, certo? Então vamos lá para o vídeo não ficar longo, tá? Eu iniciei aqui um projeto do zero, eu abri o VS Code, criei um repositório, tá? Tá zerado, então vou fazer aqui junto com vocês. Vamos criar aqui o nosso ambiente virtual, lembrando que se você está no Windows é um comando, se você está no Linux é esse comando aqui, tá? Eu estou no Windows, então eu vou copiar aqui esse comando e eu vou colar aqui. Eu chamei de .env o meu ambiente virtual, tá? Ativando aqui. Agora, pessoal, eu vou instalar o Django, pip install Django, e também eu já deixo instalado o Pillow. Bom, pessoal, feito isso, próximo passo, eu vou criar um arquivo, um requirements, tá? Para futuramente, se eu for baixar esse projeto e usar, eu só preciso rodar o requirements para instalar as dependências, né? Bom, próximo passo, pessoal, é criar o projeto, tá? Para criar o projeto, você tem que dar o seguinte comando: é Django-admin start project. Esse core é o nome do nosso projeto. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou chamar de core e esse ponto é para ele não criar uma subpasta dentro de pasta, tá? Ele vai criar aqui na raiz do meu projeto. Então fica core e já fica os arquivos aqui fora, tá? Ele vai dar essa mensagem aqui das migrações, que precisa fazer as migrações e tal, mas é só para você ver o projeto rodando, ó. Ele já tá funcionando, certo? O próximo passo é configurar os arquivos statics, tá? Então eu tenho aqui a minha colinha, vocês vão fazer junto comigo aqui em settings.py. A gente vai importar essa biblioteca, chama OS. Esses arquivos base dir a gente coloca aqui em cima, substitui por esse, tá? Então significa que os nossos templates dir, tá? Ele vai procurar em qualquer pasta templates. Então, em qualquer parte do nosso projeto, de nossos aplicativos, se tiver uma pasta templates e dentro dessa pasta tiver os nossos arquivos HTML, é lá que ele vai procurar. Se nosso arquivo HTML estiver fora dessa pasta templates, o projeto vai ignorar, ele nem vai fingir que nem existe aquele arquivo ali, tá? A mesma coisa com os arquivos statics, tá? A partir do momento que a gente tem lá o nosso arquivo static dentro dessa pasta, é lá que ele vai buscar, independente do lugar que está aqui no nosso projeto. E eu já vou deixar configurado aqui o database, deixa eu ver, os arquivos statics, né, as rotas, a rota da pasta static e também a pasta mídia, né, quando a gente salvar aí os arquivos de mídia. E a linguagem, pessoal, eu já deixo português, tá? Isso aqui é opcional, você pode deixar em inglês, tá? Mas como eu costumo fazer internacionalização, então a linguagem principal que eu utilizo é português e as outras aí seriam inglês, espanhol, tudo mais. Então eu já deixo configurado português, tá? Você pode ver aqui a documentação, tem até vídeo aí no canal sobre isso. Pode dar uma olhada. E também aqui em urls.py na pasta do projeto, a gente já vai deixar essa configuração aqui, ó. A gente tem que linkar aqui o URL patterns do nosso arquivo statics e o nosso URL media, tá? Adicionar esses dois, certo? Bom, pessoal, agora o próximo passo, a gente vai criar as nossas variáveis de ambiente, tá? O que são essas variáveis de ambiente? Vamos lá que eu vou... No caso aqui, existem N bibliotecas para você utilizar essas variáveis, tá? Para você criar essas variáveis de ambiente. Eu gosto de utilizar o python.env, tá?
ele praticamente a gente vai definir as nossas variáveis importantes, né, que seriam chave, senha, código da API, senha de banco de dados, essas coisas, a gente vai colocar tudo nesse arquivo .env e vamos chamar o nosso projeto. Assim, não corre o risco de vazar informações quando você fazer um deploy ou tiver um servidor, tudo mais. Bom, pessoal, essa aqui é a documentação, nós vamos utilizar essa biblioteca, eu vou copiar aqui, tá? E já vou instalar ela aqui embaixo. Lembrando que existem alternativas, tá? Vocês podem estar acessando aqui, ó, tem várias opções. As que eu mais gosto, né, é esse python.env, e tem essa daqui também, ó, Django, env Iron, acho que é assim que se pronuncia, né? Ela é interessante também, tá? Praticamente ela vai ler um valor, uma variável nesse arquivo .env e vai trazer para nossas configurações. E também, pessoal, tem um documento aqui muito legal sobre os 12 fatores, tá? Eu vou estar deixando aí o link para vocês darem uma olhada, é bem interessante. Nesse arquivo eu vou colocar as variáveis mais importantes, né? Que no caso aqui é a secret key do Django, debug, aqui eu tenho o super user, que é admin, o e-mail importante, o nome do meu banco de dados. No caso aqui, a gente vai estar utilizando o SQL3, mas você pode mudar aqui essa variável, o nome dela, e colocar o Postgre, uma SQL, a configuração, né, que tem aqui o host, porta, tudo mais, e você adiciona aqui. E também tem as configurações de e-mail também, que é bem importante, às vezes não pode vazar informação, vazar as coisas, e você coloca tudo nesse arquivo .env que a gente vai criar, tá? Lembrando, não precisa colocar aspas, tá? Desse jeitinho aqui. Então, aqui no nosso projeto, a gente vai criar um arquivo. Eu vou chamar ele aqui, ó, .env. E vamos colar essas informações dessa maneira, certo? O próximo passo é configurar, chamar essas variáveis aqui que a gente criou lá no nosso settings, né, no nosso projeto. Então, eu tenho aqui, ó, a minha colinha. Primeiro passo, a gente vai importar essa biblioteca, tá? Vou acessar aqui, a gente importa a biblioteca. Feito isso, a gente vai ter que dizer aqui para o nosso projeto, adicionando essa tag, para ele encontrar o nosso arquivo .env, né? Base de. Então, a gente coloca para o nosso projeto encontrar o nosso arquivo .env aqui na nossa raiz do nosso projeto. O próximo passo agora é trocar as variáveis, né? Por exemplo, aqui é a secret key. Essa secret key eu coloquei eu digitei qualquer uma aqui, tá? Mas não é essa, a gente coloca a nossa original, que tá aqui no nosso projeto, tá? Debug igual a true, e-mail teste. O resto, vou deixar essa configuração padrão por enquanto, tá? Bom, aí a gente muda e chama da seguinte maneira, pessoal. Deixa eu colar aqui. A gente chama a biblioteca, certo? A gente leu aqui, ok. A gente chama os.getEnv, que a gente vai pegar do arquivo .env a secret key. Aí ele vai pegar essa variável, o valor dela, e vai imprimir aqui, tá? Pra gente. Então, a gente faz isso com todas as variáveis que a gente colocou ali no nosso arquivo, tá? E eu tenho aqui o banco de dados, eu já vou deixar meio pré-configurado, se caso a gente for utilizar aí outros, né, por exemplo, o MySQL, Postgre, demais, então eles têm a configuração de usuário, password, host, porta, então a gente chama desta maneira. Bom, pessoal, agora o e-mail, né, eu vou fazer a configuração aqui embaixo, que a gente não tinha feito. No meu caso aqui, são só essas, tá? Mas se você tiver mais, tiver com configuração de cloud, de API, sei lá, ou código, você coloca aqui a variável no seu .env e chama dessa maneira aqui no seu projeto. Bom, essa é a configuração. Só agora o próximo passo é configurar os curves, tá? Aqui no nosso projeto. Os curves. O que são os curves? Eles são os cabeçalhos, tá? Que permite que os nossos recursos eles sejam acessados em outros domínios. Isso é muito importante, tá? Porque a gente consegue bloquear e permitir acesso.
É muito comum os sites aí ter esse tipo de configuração. Você pode estar dando uma olhada aqui na documentação, a gente vai utilizar essa biblioteca. Então você pega aqui a biblioteca, você adiciona e instala. E aqui nos settings, pessoal, a gente vai importar essa biblioteca. Eu vou importar aqui. Nos nossos apps, aqui embaixo, a gente tem que adicionar esse app aqui, né, que é o Corvus Header, tá? Dessa maneira. E também, aqui nos nossos arquivos do middleware, a gente tem que adicionar essas duas tags aqui. Uma já tem, que é essa daqui, tá? Ó, se eu adicionar de novo, ela já tem, tá? Então você pode tá tirando. Eu vou adicionar aqui em cima. E o próximo passo, pessoal, é a configuração, tá? Igualzinho tá na documentação. Eu já vou deixar configurado, tá? A parte de SSL e os cookies. Os logs, eu costumo colocar log para demonstrar tudo, né? A parte quando o usuário faz um get, um put, patch, um post, um delete, ele gera o log de erro, de notificação dessas informações. Parte de password e de token, eu coloco também. Eu coloco esses dois, esse aqui e os métodos, porque bora configurar isso aqui. Nos nossos arquivos middleware a gente chama essa tag, tá? Essa tag e a gente adiciona REST underline framework, tá? Eu vou adicionar aqui. Se você já tiver uma variável dessa, você adiciona essa linha aqui embaixo, tá? Mas, enfim, o próximo passo, com base na documentação, eu vou copiar aqui esse método e eu vou adicionar aqui em cima desse aqui mesmo, tá bom? Tá? Então, eu quero que ele gere um arquivo, eu chamei de info.log, tá, pessoal? Dessa maneira. Os logs que eu quero o erro de password, token, eu quero todos esses métodos aqui, qualquer tipo de coisa, comando, tudo que vai acontecer, ele vai gerar nesse arquivo log, que eu já vou mostrar para vocês que bacana, tá? Agora, o próximo passo, a próxima configuração é o timeout, tá? O que é o timeout? Essa biblioteca é incrível, porque eu consigo configurar a sessão, né? Eu coloco lá um timeout de 30 minutos que a pessoa tá ausente e aí automaticamente é feito o logout dessa pessoa, tá? Isso é uma questão de segurança, tá? Eu já deixo configurado também. Então eu copio essas duas tags aqui no nosso... A gente vai adicionar nossos arquivos middlewares, tá? Copio essas duas tags, adiciono aqui. Eu acho que uma eu já tenho e só falta essa daqui, ó. Então, eu recorto aqui e adiciono aqui embaixo. De seção, isso. Aí, eu adiciono eu vou adicionar aqui do lado. Vai inspirar 30 minutos, tá? Ele vai, desloga a pessoa e redireciona ela para a tela. No caso aqui, a tela homepage, eu coloquei, tá? Localhost, volta para homepage com o usuário deslogado, tá? E aqui também eu já vou deixar já configurado. Login URL vai para login, login redirect vai para home. Depois que eu faço login, ele vai para home. E quando eu faço logout, ele volta para home também. Tá? Eu deixei aqui configurado. Essa biblioteca é bem simplesinha, ó, não tem muita frescura, ó. Ele é bem simples mesmo, ó, do jeito que eu coloquei lá, é o que tá aqui na documentação, certo? Bom, próximo passo, pessoal, o que eu faço? Os contextos, isso é importante, o pessoal me perguntou, né? Perguntou como que faria para pegar um contest e utilizar em outros projetos no Django. A gente faz isso utilizando Contest Processors, tá? Basicamente, isso vai permitir a gente criar um contexto global para estar utilizando no projeto. Assim você não cria a mesma função em vários aplicativos. Não, nada disso. A gente vai criar um contexto global e utilizar no projeto inteiro, tá? A gente faz isso da seguinte maneira. A gente vai criar um arquivo
tá? Eu vou criar aqui na raiz do projeto, new file. Eu costumo criar aqui, mas pode ser em qualquer lugar que você quiser. E dentro desse arquivo, ó, eu tenho aqui uma função teste, tá? Eu tenho aqui uma função, chama contest underline social, tá? E eu tenho aqui um return, eu chamo aqui social, exibir este contest em qualquer lugar do meu projeto, tá? Simples. Agora, pessoal, a gente precisa configurar esse contexto aqui para poder chamar ele na aplicação. Aqui em Settings, a gente tem os nossos templates, tá? E aqui em Templates, ó, você pode ver que tem a opção Options. Options Context Processors, tá? E aqui que a gente chama, por exemplo, as mensagens de debugs, os requests, a parte de autenticação. Quando a gente faz lá user.isAuthenticated, né, de onde vem aquele contexto, por que a gente consegue utilizar ele no projeto inteiro? É porque a gente definiu aqui esse contexto para poder se tornar essa função global, né? A mesma coisa com as mensagens do Django também é um contexto global. E a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai adicionar o que a gente acabou de criar ali no nosso arquivo, tá? Eu vou copiar aqui, eu chamei de apps, então eu vou ter Core é o que? É a minha pasta, Core, esse Contest Processors. Esse daqui é o meu arquivo, tá, pessoal? Meu arquivo que a gente acabou de criar aqui, certo? E esse aqui é o nome da função. Só precisa fazer isso, pessoal, adicionar o nome da função. Com isso, a gente já consegue chamar social em qualquer lugar do nosso projeto. Bom, próximo passo que eu faço, tá, pessoal, na configuração, já tá acabando, é criar o arquivo base. Isso é importante, nossa, facilita muito a vida. Deixa bem organizado, tá? Como que a gente faz isso? Eu vou startar aqui o projeto base. A gente vai adicionar esse arquivo base aqui nas nossas aplicações, tá? Chamar ele aqui, ó, base, dessa maneira, tá? E dentro de base a gente vai criar essa estruturinha aqui, ó, statics dentro do statics, CSS, JavaScript e Mesh, tá? Basicamente isto. Agora a gente vai criar aqui o nosso template, tá? Eu vou criar aqui no nosso base, templates, e vamos criar aqui um arquivo. Vou chamar de base.html, tá? Dessa maneira, eu vou copiar esse layout aqui. Chamei load static, porque a gente está importando aqui uns arquivos da pasta static, então a gente tem que chamar essa tag aqui. Por exemplo, ó, static, pega lá na pasta static, aí vai em js/scripts, tá? E me traz esse arquivo, e a mesma coisa com o nosso arquivo de CSS, tá? Dessa maneira, tá? E eu já importei aqui o Bootstrap também, CSS, e o arquivo JS dele também, já deixei configurado. Esse é o nosso template base, tá? Criei aqui os blocos, title e o content, para renderizar o nosso conteúdo aqui. Bom, próximo passo, pessoal, as mensagens, tá? As mensagens aqui do Django. Para funcionar, né, perfeitamente e renderizar essas tags no nosso front-end, a gente precisa estar utilizando o Bootstrap. Então, a gente precisa estar adicionando essa configuração no nosso settings, tá? Você vai copiar ela, vai vir aqui em Core, Settings, e aqui embaixo, ó, pode ser a última linha, não tem problema não. A gente vai portar a biblioteca de message e vai colocar message tag. E vai deixar essa configuração. Para as mensagens de erro, eu quero essa classe de Bootstrap. Para mensagem de atenção warning, né, a gente coloca essa classe de debug. Eu chamei aqui info. Aí, pessoal, aqui em base, eu venho em templates. Aqui é template base, tá, pessoal? Então, a gente cria todos os nossos templates que são base. Navbar, folder, message. Esses templates que a gente vai utilizar em vários aplicativos, certo? Então, a gente coloca aqui. Então, eu tenho aqui a minha mensagem.html, vamos criar um template. Eu vou chamar de message.html e vou colar aqui. Então, ó, aí ele vai
vai renderizar a mensagem de erro, né, que a gente vai receber da view. Por exemplo, a gente vai receber lá da view uma mensagem de success. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar a tag success e vai colocar o alert do Bootstrap e vai ficar visualmente na base, tá? Eu vou colocar aqui o nosso arquivo base aqui em cima para as mensagens renderizar aqui em cima. Agora o próximo passo, pessoal, é criar o nosso aplicativo. Start, né? Inicial. Eu crio aqui, como de costume, My App. Depois eu mudo o nome conforme for desenvolvendo as coisas e tudo mais. Mas aqui eu crio My App. Eu registro esse app aqui no nosso settings, tá? Eu venho aqui em base, aqui de baixo, e coloco aqui My App, dessa maneira. Feito isso, a gente vem aqui, cria uma nova pasta chamada Templates, tá? Lembrando, como a gente já tem os nossos arquivos static configurados no nosso settings, qualquer pasta template espalhada aqui no nosso projeto, qualquer arquivo que a gente cria dentro dessa pasta, por exemplo, aqui index, ele vai ser encontrado, tá? Se a gente colocar esse index aqui fora, você pode fazer o que você quiser aqui nesse template que o nosso projeto não vai encontrar. Vai dar not found lá, aquela tela amarela chata, tá? Então a gente tem que colocar na pastinha certa aqui. Poderia colocar esse index, esse template aqui, deixar tudo centralizado em um app, poderia colocar essa pasta template fora, aí você monta a estrutura do jeito que você quiser. Aqui eu estou demonstrando como que eu faço meus projetos. Você importa aqui index eu vou já deixar essa configuração bem simples. Lembra do contexto global? Então, já vou chamar ele aqui para mostrar para vocês, ó, para puxar nossa função, tem que renderizar aquela mensagem aqui. E vou criar aqui uma funçãozinha na view, para a gente testar. E já configurar aqui a nossa URL. Cadê aqui? A gente tem que criar o nosso arquivo, new file, urls.py. Dessa maneira, chama a nossa função aqui no index e chama nosso template, certo? Para finalizar, a gente adiciona aqui a nossa urls.py do projeto, tá? Do nosso core, a gente adiciona aqui e adiciona esse include aqui. Pronto. Pra gente conseguir chamar aquela view, né? Senão não dá certo. Agora, a gente dá um python manage.py make migration, python manage.py migration para criar todas as migrações. Ele vai criar tudo aqui certinho e vamos rodar a nossa aplicação, tá? Para mostrar como que tá ficando. Já tá com a classe dos bootstraps, né? Aqui a fonte já até mudou, testando o contexto global e ele vai exibir aquela mensagem lá, certo? Bom, pessoal, eu vou estar deixando essa documentação aí para vocês na descrição do vídeo estarem acompanhando. Dê uma lida, dê uma olhada, dá uma explorada aí nas bibliotecas, principalmente no Corvus aqui, tá? Eu mesmo não entendo muito bem desse Corvus aqui. E das variáveis de ambiente também, nesses dois, que eu acho que... Mas, de resto, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo, tá?